Aqui, recorde. Tá? Beleza, eu acho que já está gravando. Beleza? Então, gente, vamos começar com o primeiro tópico aqui da nossa aula, né, desse nosso bate-papo, que vai ser o que você vai fazer após você receber a lista de ativo, né? Então, você já deve, né, ter percebido que, logicamente, diariamente, né, a gente passa aí os papéis que a gente fica de olho. Eu faço uma revisão, vocês podem até ver que é um pouquinho tarde, né, dos papéis que que tem oportunidade para o dia seguinte, e muita gente eu vejo que está perdendo o timing de entrada ou até o timing de saída, né, onde eu coloco o stop, por exemplo, onde eu coloco o meu alvo, né, de saída, e acaba que muita gente até opera pelo próprio celular, né, não tem acesso ali vamos botar durante a tarde ou até mesmo durante a abertura do mercado, acaba perdendo, né, algumas oportunidades, tá? Então eu vou preparar aqui para vocês, pessoal, né, nesses próximos slides, algumas ferramentas, né, do Profit Chart que eu utilizo, né, o Profit Pro aí da minha plataforma, né, que ele me auxilia ali numa tomada de decisão, né, como eu coloquei aqui já no slide, né, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, vejo que muitos ainda têm dúvida em relação à utilização da lista de ativos, né, para uma boa performance. Então, ao longo desse tópico, eu vou explicar passo a passo aí para vocês como que a gente vai fazer isso, né, e para colocar ali pelo menos um alarmezinho para vocês terem noção do que está sendo passado, tá, do que está acontecendo no mercado, beleza? Aqui. Então, gente, como é que você vai colocar, como é que você vai marcar os stops e entradas aí no ativo em análise, tá? Primeiro você vai abrir o gráfico, né? Após você receber a lista de abertura. Beleza? Deixa eu pegar aqui o PowerPoint que eu tinha colocado aqui aqui, ó. Vocês já podem ver aqui, ó, a apresentação que já foi colocada aqui da lista semanal, tá? Então, ó, você recebeu a lista semanal. O que você vai fazer agora? Ó, soja, né? A gente tem B3, né? A IRB, que deu sucesso a operação, né? CSN que ainda está correndo. O que você vai fazer? Você vai marcar. Soja teve um 9,2 de compra, podendo ser ativado no gráfico semanal. Tá? O movimento superando a região dos 30,44, stop em 28,90, tá? Alvos em 31,83 e 35,54. Como eu coloquei já aqui no slide, pessoal, você vem, abre o gráfico no determinado ativo, ó, vou mostrar para vocês aqui no próprio Profit, tá? Eu vou colocar aqui a soja, né, que a gente como eu já comentei com vocês aqui, ó. Você vem, vamos lá, contrato futuro da soja, tá? SJCH, tá? SJCH 21. Vocês podem ver, ó, que o Profit ele já tem uma ferramenta aqui ao lado, né? São as ferramentas. E você vai fazer o quê? Você vem aqui nesse segmento de reta, tá? E vai marcar a região que eu coloquei em destaque. Como aqui a região de destaque, ó, vocês podem até ver aqui na próxima, né? Aqui no próprio slide, a região de destaque, a entrada na superação era dos 30 e 44, tá? 30 e 44, stop em 28,90 e os alvos a seguir, tá? O que você vem e faz? Aperta aqui nesse segmento de reta e marca, tá? Desenha uma linha nessa região. Feito isso, pessoal, o que você vem? Botão direito, alarme de rompimento. O que acontece após isso? O preço, quando ele passa dessa região, ele acaba avisando você aqui, tá? Acaba colocando um alarme aqui que vai te avisar que o preço passou dessa região. Agora, e depois, né, desse tópico, eu vou ensinar um pouquinho como é que funciona a minha tomada de decisão, né? Como eu analiso, né, um pouco da minha entrada, não é somente a própria superação do preço que eu vou tomar a posição no papel. Eu analiso, logicamente, o fluxo, né? Vocês vão ver a seguir, né? Eu até preparei né? Já tem um vídeo explicando como é que funciona esse tipo de operação, tá? Deixa eu só aceitar que o pessoal está pedindo para entrar. Né? Eu já tinha preparado, se não me engano, há um mês já um vídeo, né, sobre isso. Acho que a galera já deve ter ficado um pouco por dentro sobre esse assunto, tá? E eu vou comentar o seguinte, beleza? Só dar um toque aqui novamente ao material, né? Então o alarme ele foi colocado aqui, por exemplo, na Gafisa, né, que eu usei como exemplo, né? Tinha um 9.2 sendo armado, né? Foi até colocado também aqui na lista semanal, vocês podem ver, ó. Gafisa colocado aqui na lista semanal, a superação foi no 5,49, tá? E aqui, né, após a Gafisa passar do 5,49, a gente teve aí uma puxada de mais de 11%, tá? E ali o Profit ele vai te avisar, logicamente, ali depois de uma puxada aí, quando o preço toca na região que foi colocada como alarme, beleza? Isso, Jackson, você pode colocar, cara, no tempo em análise, tá? Como que foi colocado aí Gafisa, por exemplo, no gráfico diário,
você vai e coloca no gráfico diário determinada função, tá? Por exemplo, aqui no gráfico da soja, eu comentei no gráfico semanal, tá? Aí você vem e faz no gráfico semanal. Mas isso não tem tanta diferença, tá? Não tem tanta diferença. Você pode fazer a qualquer marcação em qualquer tempo, tá? O importante é que seja nessa região, tá? Que foi colocado aí na lista de ativos. Beleza? Pessoal, dito isso, queria comentar agora um pouquinho sobre a montagem da tela ideal. Tá? Vocês podem perceber que eu utilizo aqui muito, né, a análise de fluxo, comento muito com vocês sobre, né, determinado player tomando uma posição, player saindo de outra posição, tá? Um cara comprando muito forte. Hoje vocês viram na própria Petrobras, né? Teve um cara ali, se não me engano, era da Morgan Stanley, que comprou muito forte, acabou distorcendo bastante, né, do restante dos papéis. Tá? Aqui na Vale, né, vocês podem até ver o print de hoje, ó, evolução no tempo, olha o tanto que esse cara da Merrill aqui fez preço, tá? Ele comprou muito forte. E acaba que essa tomada, né, de cada player em uma determinada posição, acaba que tem uma distorção muito forte no preço, tá? E a gente consegue surfar algumas posições e até controlar, né, o nosso risco seguindo cada fluxo, beleza? Então aqui a gente tem a montagem, né, a gente tem aqui já a minha tela, tá? Ao lado aqui eu tenho um gráfico de preços. Aqui a gente tem o Times and Trades, está aberto na aba ordem original, um book de ofertas, uma evolução no tempo e aqui a minha grade de cotações, tá? Agora eu vou ao Profit, pessoal, mostrar para vocês como é que a gente faz isso, beleza? Aqui a gente tem já aqui, ó, uma tela normal para o Profit, tá? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui para a montagem aqui, ó. Deixa eu colocar o Profit em cima do gráfico aqui para vocês verem direitinho, tá? Aqui vocês têm uma tela normal, tá ao lado aqui só uma grade de cotações, aqui um gráfico em cheio, tá? Se não me engano, acho que a maioria das telas aí devem estar assim, tá? De vocês. O que vocês vão fazer para montagem, né? Para vocês ficarem com uma tela praticamente idêntica aí à minha, tá? Isso aí para vocês tomarem decisão a partir do fluxo, tentar analisar ali, por exemplo, na grade de cotações, um ativo, né, tendo destaque no dia de hoje, por exemplo, na nossa lista semanal, né, na nossa lista de curto prazo, né, vocês tentarem enxergar ali uma possibilidade de uma compra ou também de uma venda, tá? Deixa eu só analisar aqui direitinho para vocês, ver se está tudo aqui quanto ao Profit, tá? Aqui, ó. Como o Profit já está vazio, tá? Vou mostrar aqui para vocês a montagem de cada tela, tá, pessoal? Primeiro passo, vocês podem vir aqui, ó, em novo gráfico, tá? Vem aqui, arquivo e novo gráfico, beleza? Feito isso, novo gráfico, vocês ajeitam aqui da melhor forma, tá? Para vocês. Coloquem aqui, ó, novo gráfico, beleza? Feito isso, eu gosto muito de colocar uma marca d'água, tá, pessoal? Para me localizar muitas vezes, né? Até facilitar um pouco da análise, tá? Botão direito, propriedades do gráfico. Vem aqui em exibir marca d'água e tá feito aí a marca d'água, beleza? Depois disso, a gente vem já com análise de fluxo, tá, pessoal? Vocês vêm aqui nessa região do Times and Trades, tá? Essa opção do Times and Trades, essa ferramenta. Coloquem aqui ao lado, tá? Aberto na aba ordem original, beleza? Podem colocar aqui da melhor forma. E ao lado aqui vocês vão colocar um book de ofertas, tá? Vão te auxiliar, eu vou explicar um pouquinho de cada função né, de cada configuração dessas funções aqui mais adiante, tá? Feito o book de ofertas, vocês vão colocar novamente um Times and Trades aberto na aba evolução no tempo, tá? Última coisa, pessoal, vocês vêm e colocam aqui uma grade de cotações, ok? Cotações, grade de cotações, tá? Opa, travou aqui para mim o Profit. Foi, perfeito. Coloca a grade de cotações, eu gosto muito de utilizar somente o último e a variação, tá? Como análise aí para o nosso preço, beleza? Então, pessoal, tá montada aí a nossa tela, tá? E agora eu vou explicar da melhor forma aí como vocês devem, né, analisar cada aba do nosso monitor aqui da nossa tela, beleza? Então tá aqui, ó. Após a ativação do alarme de rompimento colocado no gráfico de preço do ativo em análise, eu julgo necessário analisar o fluxo de compra e de venda no papel para minha entrada, né? Com isso,
aí eu consigo ter uma noção básica de quem serão os maiores investidores, né, de destaque naquele papel durante o meu estudo, né, o que vai contribuir muito para a minha tomada de decisão. Se ainda tem dúvidas em relação à análise de fluxo, pessoal, tem um vídeo explicando, né, vocês podem ir lá no nosso canal, tá? Depois eu vou até deixar o link aqui para vocês verem da melhor forma, tá? Seguindo aqui para o próximo tópico, queria comentar um pouquinho sobre timing de entrada e timing de saída da operação. Isso eu creio que seja um pouco amplo, né? Esse timing de entrada e saída de operação. Muita gente, né, difere um pouco das minhas análises, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto de operar sempre a favor da tendência, tá? Seguindo ali um pouco das médias, né? Eu utilizo bastante a média móvel de 9, né? Tem um setups 9.1, né? O 9.2, 9.3, que eu comento bastante com vocês. E também isso varia um pouco, né, na questão do meu controle de risco, né? No meu controle de stops. Tá? Eu gosto muito de seguir o meu risco tentando estudar bastante o fluxo do papel. Vocês podem ver aqui ao lado, né, minha grade de cotações, ó, eu tenho uma aba que representa os ativos que eu acompanho, os ativos que eu fico de olho. Então, normalmente, eu sei, né, os ativos que eu tenho posição. Eu sei quem compra, quem vende, né, eu sei que realmente, quando o cara entra, ele entra de uma forma que muito expressiva. Então, por exemplo, o JP Morgan, né, na Cogna, ficou muito conhecido por tomar muitos lotes na venda, né, e quando ele entrava muito firme. A IRB, por exemplo, tem um cara da UBS que ele comanda o preço da ação. Então, você vai estudando, né, ao longo do tempo os papéis, vai estudando os players, né, cada tomada de decisão no papel de cada jogador, você vai conseguindo, né, ditar ali um pouco o ritmo da sua entrada e até controlar o seu risco quanto a isso. Beleza? Além do fluxo, pessoal, também utilizo um pouco da minha visão técnica de gráficos. Beleza? Eu utilizo também a questão das distâncias das médias, da distância das médias em relação ao preço. Tá? Aqui eu coloquei a CSN como exemplo. Ó. Vocês podem até ver. A gente teve um 9,2 de compra aqui, tá? Depois dessa confirmação aqui, mas o que houve aqui? Né? O gráfico de preço estava me mostrando muita dúvida, né? A gente tinha muita sombra num topo, por exemplo, e a distância do preço entre a média era de mais de 16%. O que eu vou fazer? Além de ter confirmado, apesar, né, de ter confirmado o 9,2 de compra, eu não vou tomar posição porque está muito distante das médias, tá? Está muito distante da média. Então, o meu risco é muito alto, tá? De ter, por exemplo, uma reversão de tendência. Né? E foi o que aconteceu aqui, por exemplo, na CSN, após aí, esses candles aqui de dúvidas, tá? A gente teve uma queda aí no papel muito forte, beleza? Além disso, pessoal, a gente teve aqui, ó, comentei com vocês, logicamente, depois já de uma entrada gráfica, né, na CSN, que foi comentado aí na lista semanal, eu vou entrar, logicamente, quando eu tiver um sinal gráfico. Tá? Eu comentei anteriormente aí que a gente estava, né, com uma distância muito grande entre a média de 20, né, e o preço. E ali, o que eu fiz? Opa, calma aí. Aí, beleza. Chegou um aviso aqui, se não me engano, do Zoom. Pessoal, depois eu vou dando uma olhada aqui no chat e vou respondendo as perguntas, tá? Só complementando o que eu tinha dito, né, como eu falei, a distância entre a média de 20 e o preço estava de mais de 16%. Então, eu vou esperar um sinal gráfico em outra região para eu tomar posição no papel. Não vale a pena eu tomar posição no papel que está distante de 16% da média, porque o meu risco ele é muito grande. Né? O que aconteceu? Esperei uma correção do movimento, né? O movimento retraiu, aí, se eu não me engano, mais de 16%, e houve uma entrada no gráfico semanal, houve um 9,4. Tá? O 9,4 ali de compra, que foi armado ali na superação dos 33,72. Os meus alvos ali, né, já estavam estabelecidos. O que aconteceu com o gráfico CSNA? Os meus alvos foram atingidos após ali a confirmação do meu setup. Tá? Só respondendo aqui uma pergunta, tá? O Ricardo perguntou ali se a média de 9 eu utilizo sempre ou 21 também. Tá? Eu vou comentar isso adiante, tá? Um tópico aí do nosso encontro, que eu vou comentar um pouquinho sobre médias móveis, né? Como as médias móveis vão nos auxiliar em uma tendência, por exemplo, a visualização de uma longa tendência, tá? Mas eu gosto de utilizar a média de 20, né? A média de 20 simples e a média de 9 exponencial. Tá? A média de 20 ali, ela serve mais ou menos como uma média mensal, né? Se você pegar, por exemplo, a maioria dos pregões aí durante, né, um mês, vai dar mais ou menos 20, 21, né?
E a média de 9, né, eu uso exponencial devido à questão também do controle de stops, que ela serve de uma maneira excelente. E também tem a questão dos setups, né, o setup 9.1, né, 9.2 e o 9.3 também muito comentado no grupo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Como você verifica o percentual de distância? Acredito que deve depender do Profit. Jackson, cara, é só você vir aqui, ó. Tem também um indicador que fornece esse material, mas deixa eu pegar o BID, né? BID 4, por exemplo. Né, BID 4 ela estava muito distante das médias. Deixa eu voltar aqui no Tabajara que fique mais simples para vocês. Opa, tá. A Copa de Tabajaras que só tem uma média de 20. Tá? Vocês derem uma olhada aqui, olha BID. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, BID 4, por exemplo, aqui, ó, o Jackson, estava em uma distância de mais de 20% da média de 20. E isso eu pego aqui normalmente com o mouse, ó, e jogo ali em cima, tá? Cara, rompeu um topo anterior, né? Você pode ver aqui que rompeu esse topo anterior, mas não é a melhor configuração para eu entrar, porque o ativo está muito longe da média, né? Você pode ver, o volume foi legal, né? Mas tem já o meu alvo de FIBO ali em 53 e 48, não ficaria tão bacana, né? O que aconteceu depois? Vários candles de dúvida, né? E o preço retraindo agora, praticamente encostando na média de 20, tá? Isso aí vocês vão pegando também com preço, né? Já em andamento, logicamente, e também com um pouco de tempo de tela, pessoal. Tá? Não adianta você querer aprender tudo de uma vez, logicamente isso demanda um pouco de tempo, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar também, galera, na montagem de telas, é bem legal você anexar, tá? As telas que ficam de uma maneira mais fácil, tá? Vocês podem aqui, ó, grupo 1, ó, que aí ela já vai alterar, tá? De toda forma, beleza? Voltar aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Posso seguir? Tudo tranquilo? Então vou seguir, pessoal. Comentando agora um pouquinho também, galera, sobre análise de fluxo, tá? Vocês já podem ter percebido aí que eu gosto muito, né, desse tipo de estudo, tá? Hoje, por exemplo, a gente viu na Petro, né, um cara tomando muito forte, né, um cara do Morgan Stanley comprando muito forte Petrobras, e acabou que Petrobras vai ficar gravado, Rafael, já a gente está gravando, tá? Acabou que Petrobras saiu de, né, menos de, se não me engano, 1%, né, 1,5% de queda para mais de 2% de alta. Isso somente um cara do Morgan Stanley comprando a ação, tá? Aqui vocês podem ver aqui, ó, eu separei, também depois eu vou mandar esse material para vocês, pessoal, mas aqui eu tenho um vídeo sobre análise de fluxo, tá? Onde eu explico ali detalhadamente, explicando cada função de cada aba, né? Eu explico também um pouquinho da conjuntura para uma entrada em um papel, os alvos, os stops e também a saída da operação, tá? O material vai ficar disponibilizado para vocês aí logo após a live, beleza? Segundo passo para análise de fluxo, pessoal, a gente tem análise casada. Normalmente eu gosto de operar, né, ativos ali que estejam já em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa também, mas logicamente eles têm que estar em tendência, tá? Eu gosto de fazer análise casada, uma análise que o fluxo me deu um sinal de compra e o gráfico também me deu um sinal de compra. Vocês podem ver aqui em CSN, por exemplo, esse trade aqui que a gente fez na segunda-feira, ele estava dando um 9,3 de compra. Tá? O 9,3 de compra já é muito conhecido por vocês aí. Quem tiver dúvida pode entrar aí no grupo, tá? E pesquisar 9,3 de compra aí que deve ter um material explicando sobre isso, tá? O que houve aqui? Tá? Em CSN aí nos 15 minutos, CSNA nos 15 minutos, logo depois da abertura aí do papel, se não me engano, às 11, a gente teve a ativação no 9,3 de compra, tá? O gráfico já estava me dando um sinal de compra, porém o fluxo ainda não estava tão bacana, tá? A gente tem aqui, eu mencionei já um fluxo aqui do Bradesco, né? Desse cara do Bradesco, que quando ele entra no papel, a gente teve uma puxada de mais de 3%. Ou seja, a gente conseguindo alinhar a análise de fluxo com a análise gráfica, a gente vai ter um resultado excelente, tá? Então a gente vai procurar ali um gatilho gráfico ou um gatilho de fluxo e tentar ali opa, tem gente querendo entrar ali. Deixa eu. Opa. Beleza, deixa eu continuar aqui, só aceitando o pessoal. Então, voltando ao que eu tinha dito, né? A gente tentar achar ali um gatilho gráfico e tentar alinhar isso à análise de fluxo. Tá? Dando destaque agora, pessoal, à análise de cada tela, tá? A análise de cada aba, eu vejo que muita gente ainda tem um pouco de dúvida em relação
a evolução no tempo, né? Essa aba evolução no tempo. Manda o gráfico, o cara não faz ideia do que está acontecendo. Eu enxergo mais como uma função, né? Vocês podem ver que a gente tem o eixo Y e o eixo X. Né? Ali o eixo Y, né, a gente tem a quantidade de ações movimentadas. Tá? A gente tem aqui na Vale, por exemplo, esse cara da Mary, ele movimentou mais de 12 milhões de ações vai botar no pregão inteiro, né, em 8 horas. Tá? Ali em cima a gente tem a compra, né, a parte de compra e aqui a parte de venda. O ponto de destaque, pessoal, na evolução do tempo, né, nesse gráfico de evolução do tempo de cada corretora, é você identificar a inclinação de cada corretora. Isso vai dizer se a compra está sendo mais acentuada, vamos assim dizer, ou se a venda está sendo mais acentuada. A gente tem que encontrar um fluxo contínuo. Não adianta ser uma zeragem, por exemplo, a gente viu um cara da Nova Futura no índice, né, ele acabou vendendo bastante, se não me engano, foram mais de 5 mil contratos cheios, mas só que ele vendeu de uma vez. Então não foi um fluxo contínuo, né? Não foi aquele fluxo que dá para você surfar, né, e tentar acompanhar com uma posição muito grande. Já esse da Vale, desse cara da Merrill Lynch na Vale, foi um fluxo contínuo. Ele estava comprando posição, né? Estava comprando papel ali desde as 10 da manhã, desde a abertura. E só parou de comprar no fim do pregão. Tá? Então, a gente tentar identificar essa formação e tentar surfar aí um fluxo bem bacana, né, ali para você colocar um lucro no bolso. Tá? Aqui, ó, então, comentei aqui, ó, identificar a inclinação da curva de cada player, quanto mais inclinada e mais constante, melhor. Beleza? Comentando agora um pouquinho sobre a outra aba, pessoal, a aba que vocês podem enxergar aqui, ó. Opa! Aqui na nossa montagem de telas, tá? A gente tem aqui o gráfico de preço. Aqui ao lado, né? Opa, deixa eu colocar um ativo bacana aqui, deixa eu colocar a Vale, né? Soja não é tão... Aqui, ó. Vocês podem... A gente tem, né, o gráfico de preço. Já expliquei um pouquinho sobre a evolução no tempo. E aqui em cima a gente tem a aba ordem original, tá? A aba ordem original, ela vai servir, pessoal, para a gente identificar realmente se esse fluxo é um fluxo contínuo, tá? Não sei se vocês viram no meu vídeo da IRB, mas toda hora que um cara estava, né, dando um sinal de compra, ele aparecia na aba ordem original. Tá? Hoje na Vale, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, na aba ordem original, deixa eu pegar novamente aqui, ó, o cara da Merrill, olha aqui, o cara da Merrill, opa, botão direito, o cara da Merrill Lynch, ele comprou durante o dia todo. Tá? Ele comprou durante o dia todo. E isso pela aba ordem original, você consegue identificar esse fluxo. Tá? Esse fluxo ele fica mais fácil de ser interpretado. Tá? Então é bom você analisar um pouco sobre a inclinação da curva ali na evolução do tempo e também identificar essa formação no gráfico aqui, aliás, na aba ordem original. Beleza? Aqui ao lado tem o meu filtro que eu utilizo na aba ordem original, tá, pessoal? Utilizo aqui o filtro de 15 lotes, tá? Eu não gosto de pegar, por exemplo, aquele cara que faz pouco preço no papel, né? Você pega, por exemplo, um lote, 2 lotes, isso não vai fazer preço. Último tópico, eu queria comentar com vocês a característica de cada corretora, né? A gente tem corretoras aí, diversas corretoras, né, operando no nosso mercado, mas aqui são as principais, né, que eu gosto de seguir, separei cada uma, né? Aqui a gente tem os gringos, tá? Os gringos são que tem os fluxos de mais destaque, né? A gente tem aqui o Goldman, o JP Morgan, a Credit, Tullich e o Morgan Stanley, tá? Eu gosto muito de seguir o fluxo, principalmente, né, do JP Morgan, tá? Aqui embaixo a gente tem as pessoas físicas, né? As corretoras utilizadas aí por pessoas físicas, XP, Modal, Clear, Rico. E aqui embaixo os institucionais, tá? BTG, Itaú, Bradesco, Santander e aqui a arbitragem. Beleza? E, pessoal, isso aqui não é uma máxima, tá? O cara, por exemplo, ele pode operar por qualquer corretora, mas isso aqui seria mais um estereótipo, vamos assim dizer, tá? Por exemplo, um fluxo, eu confio muito mais no fluxo de compra do Goldman Sachs do que um fluxo de compra da Clear, tá? E isso aí você vai pegando, né, a partir de um pouco também de tempo de tela, beleza? Chegando aqui, pessoal, no terceiro e mais importante tópico da nossa aula, que eu acredito que seja, operando a favor da tendência. Tá? A gente tem que, logicamente, uma tendência ela é válida até ela ser revertida. Tá? Você pega, por exemplo, o uso de smartphones, né, de 2000 até para cá, foi uma tendência, logicamente, muito alta, né, muito forte. A Bolsa, né, logicamente, ela tem uma tendência de alta. Né? Você pega desde 1900 e bolinha, né, a Bolsa está em uma máxima crescente. Né? Você pega, por exemplo, agora também as criptomoedas, né, o Bitcoin.
Bitcoin também cresce, né? A tendência também é de forte crescimento. E por que eu estou falando isso, pessoal? A tendência, né? Você operando a favor da tendência, você tem muito mais chance de ter lucro do que tentando adivinhar topo e fundo, tá? Logicamente, né? A gente vai ter, como eu falei, né? A questão do distanciamento entre as médias, né? A questão também do fluxo, isso também vai te auxiliar, né? A não chegar e comprar, por exemplo, o Ibovespa num topo, né? Ou vender, por exemplo, no fundo. Então, isso, logicamente, você tem que somar para a sua análise, tá? Mas a gente sempre vai operar na tendência, porque, logicamente, uma tendência ela tende aí a ser contínua, tá? Os principais indicadores, né, que eu utilizo, já falei para vocês, são as questões das médias. Eu também utilizo o Tabajara, tá? O Tabajara aí foi criado pelo professor André Machado, né, com o objetivo também de ajudar aí aos seus alunos nessa questão na tomada de decisão a partir da tendência. Brancos, tá? Vocês podem ver aqui direitinho, ó, uma tendência de baixa. Os candles negativos, eles são vermelhos e os candles positivos eles são brancos, tá? E aqui uma tendência de alta, os candles positivos eles são verdes e os candles negativos eles são pretos, tá? Isso para colocar o seu foco somente operar a favor da tendência, tá? Não é aquela questão também, pessoal, o candle ficou verde eu vou comprar, o candle ficou vermelho eu vou vender, tá? Isso seria mais um setup disciplinador ali para você, tá? Vocês podem já até ver no meu gráfico, né, que ele já está acertado já com o Tabajara. Depois eu vou passar para vocês a regra de coloração, tá? A regra de estratégia, né, que é feita aí para o Tabajara, tá? Aqui você aperta o botão direito e vem aqui em regra de coloração, tá? Inserir regra de coloração. E aqui você coloca o Tabajara, tá? Vocês podem ver aqui no gráfico da Vale, por exemplo. Ó, a Vale aqui em uma tendência de alta, os candles positivos eles ficam verdes e os candles negativos eles ficam pretos, tá? E uma tendência de queda, os candles negativos eles ficam vermelhos e os candles positivos ficam brancos, tá? Isso vai te auxiliar muito, né, visualmente, a operar sempre a favor da tendência, que logicamente você tem uma, né, uma chance de ganhar muito maior do que operando contra a tendência, tá? O Tabajara, pessoal, ele é ancorado nas médias de 20 períodos e também a média de 200 períodos. Logicamente, a média de 20 ela vai te mostrar uma direção da tendência, né? A média é um indicador seguidor de tendência, né? Um rastreador de tendência que vai te auxiliar ali nessa, né, mostrar a direção ali do mercado no curto prazo. Enquanto a média, né, de 200, logicamente, ela é uma média de maior prazo, vai te mostrar a tendência ali no longo prazo, beleza? Então sempre vamos respeitar essas direções da tendência, beleza? As médias móveis aqui auxiliando a tendência, vocês podem olhar aqui no gráfico aqui, mensal do Dow Jones, ó, a média de 20, né, essa média mais clara, sempre indo a favor da tendência, né? Ela vira para baixo, ela vira, a tendência é de queda, né? A média vira para cima, logicamente a média é a favor, né, da tendência, tá? A média de 200 um pouco também de maior tempo, né? Vai mostrar para você ali a tendência de maior prazo, tá? Dando somente um giro rápido aqui sobre as médias móveis, né? As médias móveis, como eu falei, é um indicador de tendência, né? A característica principal é seguir a tendência predominante, né? Sendo corretamente utilizada, você vai manter ali dentro de uma tendência, por exemplo, dentro de uma operação muito forte, né? Eu utilizo ali o controle do stop com a média móvel com a média móvel exponencial de 9, tá? Que também é um belo seguidor de tendência, né? Te dá várias oportunidades ali também contra a tendência, né? Mas logicamente seguindo os setups e também sendo disciplinado, tá? E aqui do lado, como colocado anteriormente, né? Eu uso a média móvel de 20 períodos para analisar a direção do ativo no curto prazo e a média móvel de 200 para o longo prazo, tá? Ensinando agora, pessoal, o principal sinal gráfico de uma nova tendência, tá? Isso aqui é muito importante, creio aí que vocês já devem ter percebido, né, que o principal foco, né, nosso é, logicamente, tentar pegar um lucro bacana na operação, né? E eu comento muito também de índice dólar. A operação que vocês já devem ter ficado até habituado, né, um pouco acostumado, que são aquelas operações de pivô, né, que eu coloco ali, por exemplo, o início de uma tendência de alta. Tá? O pivô é realmente concreto, né? A gente tem, logicamente, a formação, né, de candles que auxilia, por exemplo, no fundo, você vai ter um candle aqui na formação de um martelo, por exemplo, né? Um martelinho, tá? E aqui no topo você deve ter uma estrela cadente, tá? Isso, logicamente, vai te auxiliar também no controle aí de risco, tudo bem? Mas o que é o pivô?
Tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem já o desenho, uma tendência de baixa, ó, de topos e fundos descendentes, né? Numa tendência de baixa, de fato, a gente vai ter topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundos descendentes. E aqui há uma reversão no movimento, com o topo mais alto que o topo anterior, ó. O topo mais alto que o topo anterior, né? O topo mais alto que o topo anterior e o fundo mais alto que o fundo anterior, né? O que é isso? Isso aqui já é uma possível reversão de uma nova tendência, tá? O possível início de uma nova tendência, tá? Em uma tendência de alta a gente tem topos e fundos ascendentes. Então começa aqui se dá um início aí a uma nova tendência de alta com topos e fundos ascendentes a partir do momento, né, que o preço ultrapassa o topo anterior, tá? E a gente tem início a um zigue-zague ascendente, tá? Aqui, né, logicamente, aqui no fim de uma tendência de alta, a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior e aqui a formação do pivô de baixo, tá? Um topo mais baixo que o topo anterior, que aí sim, né, dá início à nova tendência de baixa, beleza? E a gente vai tentar sempre, pessoal, surfar a tendência, tá? Então, por exemplo, o cara que comprou aqui, ele conseguiu surfar toda essa tendência, logicamente seguindo aí todas aquelas questões das médias, todas aquelas questões que eu comentei com vocês sobre o fluxo, o cara vai conseguir ter um resultado excelente. Mostrando na prática aqui para vocês, pessoal, eu queria mostrar para vocês um trade aqui no dólar. Deixa eu ver se eu pego aqui o dólar fut, né? Aqui o trade do dólar aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu pegar o Tabajara Raiz, que é para análise de ações. Deixa eu esconder aqui os estudos. Putz, não, aqui eu escondi os estudos aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizar. Tá? Tendência de baixa, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente estava vendo aqui, né, pessoal? Aqui no curto prazo, tá? No dólar, a gente estava vendo uma tendência de baixa, certo? Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes, né? E o que é isso aqui, pessoal? Qual é essa formação? A gente teve um topo, né? Essa formação aqui, a gente teve um topo, tá? E aqui a gente teve um outro topo. Esse topo, ele está mais baixo que o topo anterior, né? Então já dá início ali, né? Um possível início a uma nova tendência, né? Uma nova tendência de baixa. Quando perde esse fundo anterior, aciona aí, né, a entrada, tá? Aqui, logicamente, no dólar, ó, vocês podem ver, a gente teve aqui na tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Aqui um fundo, aqui um topo maior que o topo anterior. Olha, fundo mais, aqui ó, fundo e aqui um outro fundo, né? Um topo mais alto que o topo anterior. Esperou a correção, né? Logicamente, por isso ele vai vir aqui, né? Aqui vai ser um fundo, né? Como eu já coloquei. Ele passando dessa região, desse topo anterior, ele dá início a uma nova tendência, né? Começa aí a tendência de alta com topos e fundos ascendentes, né? Para o preço, ó. Topos e fundos ascendentes. Logicamente, o cara que comprou aqui, ele se deu bem. O cara que comprou aqui nesse topo, ele conseguiu um lucro de mais de 43 pontos. O cara que comprou nessa região também, olha esse pivô de alta bonito, pessoal. Onda 1, uma onda de correção, né? Uma onda de correção e depois a onda de impulso. O que a gente tem aqui? A gente tem um fundo. Opa! A gente tem um fundo. A gente tem um topo. Quando passa desse topo, confirma a entrada aí, sim confirma o pivô de alta, não é? E aí sim confirma o pivô de alta, beleza? Isso que funciona, né? Isso que é a questão, né, do pivô de alta que vocês, né? O pivô de alta e também no pivô de baixa. Deixa eu mostrar um pivô de baixa bacana aqui também no dólar. Aqui, ó. É bacana, né? Você deve estar falando, porra, no gráfico parado também é muito fácil, né? O cara identificar isso. Né? Mas eu vou ver se eu consigo, né? Até comentei com o Rafa da gente fazer depois um encontro também, não sei qual é o melhor horário para vocês, né? Se é à tarde ou pela manhã, a gente tentar fazer isso já com, né, algumas operações também com vocês em índice dólar, né? Isso, né, fazendo essa leitura ao vivo também, tá? Acho que fica de uma maneira mais fácil também de vocês, né, enxergar essa leitura, tá? Outro ponto aqui, ó, vocês veem também, ó, já uma tendência de alta, ó, tendência de alta do preço, ó, topos e fundos ascendentes. A gente tem um topo, fundo e um topo mais baixo que esse topo anterior. Perdeu esse fundo, dá início aí à nova tendência de baixa. Aqui é a mesma coisa, topo,
fundo perde esse fundo, dá início também a continuidade também é uma tendência de alta, tá? Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui bacana, tá? Eu acho que já foi, acho que já deu para entender, acho que não restou muita dúvida aí, é um conceito bem simples, tá? E bem visual, tá? Aqui, ó. O pivô também ele consiste, pessoal, aqui, ó, um pouco mais aprofundado, né? Nas relações métricas de Fibonacci, a gente tem um pouco, até o material que eu comentei com vocês, né? Passei para vocês, a gente tem as ondas Gérias, né? Os fractais, tá? Essa formação de pivô segue muito, né? As métricas de Fibonacci, tá? A gente tem aqui ao lado, né? Eu coloquei já o desenho de um pivô, né? A gente teve a onda 1 de impulsão, a onda 2 de correção e depois já a possível onda 3, tá? Normalmente, a gente tem essa onda 3 equivalendo a 61% da onda 1, tá? E depois, logicamente, a gente tem as outras proporções, né? A gente tem 61%, a gente tem a proporção de 100% também, 161%, tá? Então, como você pode perceber, né, existem estratégias de pivô derivadas, né, de uma simplificação das ondas Gérias, fundo, topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? No momento que o mercado ultrapassar o ponto 2, como vocês podem ver aqui, por consequência de um topo mais alto que o topo anterior, o pivô está formado, tá? Pessoal, eu vejo que tem muita gente perguntando, vou as respostas. Neste exemplo, o tempo gráfico pode ser só de 5? Não, Ademir, pode ser pode ser em qualquer tempo gráfico, tá? Lembrando que o gráfico de maior tempo ele tem maior destaque, tá? Deixa eu pegar aqui no gráfico diário, né, no Ibovespa. O Ibovespa aqui ele tem esses movimentos mais bacanas aqui, vocês podem dar uma olhada. Depois eu queria mostrar também Porto Belo. Porto Belo está bem bacana. Antes da crise do Covid, né, antes da pandemia, o que a gente teve? Estava aqui em topos e fundos ascendentes, né? Deixa eu pegar aqui o ponto fixo novamente. Estava com topos e fundos ascendentes, tá? Olha aqui, ó. Topos e fundos logicamente ascendentes, uma tendência de alta, né? E aqui o que houve? Teve fundo, topo, topo, topo mais baixo que o topo anterior. Perdendo esse fundo, né? Confirmaria aí o pivô de baixo, beleza? Logicamente, o fluxo vai te auxiliar, né? A média de 9 ela já está virando para baixo, né? A média de 9 junto à média de 20 também seguindo aí, né? Servindo como seguidor de tendência, tá? Isso, logicamente, aí te auxiliando, tá? Então, puxada, né? Primeira puxada de impulso, né? Correção e depois, logicamente, aí seguindo essa tendência de baixa, tá? Acho que deu para tirar sua dúvida aí, né, Ademir? Então, não somente no tempo gráfico aqui aliás, não só nos 5 minutos, tá? Mas aqui, ó, no Ibovespa também, ó, a gente teve topo, fundo, depois outro topo, tá? Aqui, ó, servindo aqui depois dessa entrada, né? O stop vem aqui, logicamente, no fundo, né? E aí a gente teve essa continuação dessa nova tendência, né? Com topos e fundos ascendentes. Tá? Topos e fundos ascendentes aqui no preço, né? A nova tendência de alta, tá? Você entra no rompimento do topo ou pega um pouco antes? Patrícia, isso depende também, né? É muito ampla essa pergunta, né? Eu gosto bastante, né, de aguardar o rompimento, né, de aguardar a configuração, né, do candle fechar acima dessa região. Até preparei um slide para vocês, né? Porque a gente tem que 80% dos rompimentos eles são falhos, né? E você vai estar operando, por exemplo, o primeiro pivô numa tendência, você vai estar operando contra a tendência. A tendência ela só se confirma quando a gente tem um rompimento do topo, né? Então, dependendo também do volume da ação, você pega aqui o WinFood, né? Hoje a gente teve uma queda muito grande, né, do índice, né? Vocês podem até, se não me engano, até comentei com vocês, né, a entrada ali, uma possível entrada logo no início do dia. Deixa eu ver se carrega aí o índice futuro, tá? Aqui. A gente estava tendo aqui o preço, logicamente. Já é vamos assim dizer, uma lateralização. Deixa eu só carregar aqui o Tabajara para ficar bacana aqui a explicação. Vamos ver se carrega aí de uma maneira que fique tranquilo para vocês. Vamos lá, acho que vai demorar aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu for no outro que copia de Tabajara. Vamos logo assim, para a gente não perder muito tempo, já está ficando tarde. Tá? O que estava tendo aqui, Patrícia? Ó, topos e fundos aqui praticamente laterais, né? Você pega aqui um topo fundo. Depois a gente teve aqui uma espécie, né, de uma bandeira, tá? Uma espécie de uma figura gráfica, tá? Que quando ela foi rompida, né, quando ela perdeu esse fundo, tá?
confirmaria aí a entrada, tá? Bacana de se tomar uma posição aqui nesse tipo de configuração é quando a gente tem um belo volume no rompimento, tá? Um belo volume de venda, por exemplo, né? Realmente destacando a entrada, e ali, logicamente, a minha entrada ficaria na confirmação do rompimento, né? Eu esperaria o candle fechar, então eu espero o candle fechar abaixo dessa região, né? E na violação da mínima dele, eu tomo a minha posição, tá? Eu não tomo, logicamente, uma mão inteira, né? Eu tomo ali a primeira mão, tá? Se o preço voltar aqui, por exemplo, para fazer um pullback, eu tomo mais ali, tomo uma segunda mão, tá? O stop ele vem no topo anterior e a métrica utilizada ali, né? Opa, aí beleza, já voltou aqui. A métrica utilizada, né? O estudo utilizado é o estudo aqui de Fibonacci, né? A gente pega aqui o topo até esse fundo, né? E faz ali a métrica, tá? Ele colocou, né? Foi praticamente certeiro no último alvo, né? De Fibonacci. A gente pegou e fez né, o comprimento de toda essa onda aqui, né? A gente teve o primeiro alvo atingido aqui, o segundo alvo atingido dessa maneira. Você vê, olha como é que respeita, né? Bate aqui, respeita, bateu aqui, respeitou, bateu aqui e respeitou, tá? Então eu não gosto de pegar, logicamente, né? Dependendo aí, se a gente tem uma notícia já bacana, ele já tem um gatilho gráfico, né? Eu gosto de pegar antes, mas eu realmente prefiro ali a confirmação, tá? Já tomei muito stop tentando só pegar a violação e tentando antecipar essa movimentação, que fiquei mais tranquilo quanto a isso, tá? Seria ótimo ao vivo. Beleza, Ricardo, a gente vai preparar sim uma chamada com vocês aí durante o pregão, tá? Tá marcado aí para vocês. Léo, você tem preferência por horário para esse tipo de entrada de rompimento de topo? Paulo, depende também da análise e do ativo em questão, tá? Logicamente, a gente tem uma grande volatilidade às 10h30, né? Às 10h30 não, às 10h15, né? Com a abertura das ações. Eu tinha comentado até com vocês que eu prefiro ali aguardar até às 10h30 para ver como é que o mercado vai andar, para ver como é que o ativo em questão ele vai se desenvolver, né? Ali analisando o fluxo. Mas no índice, eu prefiro operar depois das 10h15. Tá? Logicamente, a gente tem alguns movimentos, né? Por exemplo, a gente teve aqui hoje, né, depois das 10h15, vocês podem dar uma olhada, aquele que realmente ele andou, né? Ele ficou nessa lateralização e depois que perde, né, ele andou fortemente. Tá? O horário da tarde também é um horário bem ruim, né, um horário assim que grandes, né, jogadores já fizeram, né, as suas posições. A gente tem o calendário, né, econômico também bem abaixo, né, do calendário, né, divulgado também pela manhã. Então prefiro operar pela manhã. Eu acho que o horário de pico realmente ali é quando abre o Dow Jones, né? Agora a gente está no horário, né, de verão, então o Dow Jones está abrindo ali, o índice americano, ele está abrindo às 11h30, né? Mas o horário realmente ideal ali é depois das 10h30 até meio-dia. Eu acho bem bacana, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Quando atinge o primeiro alvo, você movimenta o stop? Patrícia, dependendo do fluxo, né, e também dependendo da relação gráfica, eu coloco ali, por exemplo, aqui a gente teve o movimento atingindo o primeiro alvo, né? Primeiro alvo do movimento. A minha entrada, logicamente, ela teria sido aqui, né? Minha entrada ela foi aqui na confirmação dessa violação do preço, né? Eu coloco o stop já no preço da entrada, né? Quando a gente tem já um movimento muito truncado, não tão bacana, eu coloco o stop no preço da entrada, tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, no dólar, né, hoje, né, o dólar FUT, deixa eu pegar o dólar futuro, deixa eu esconder aqui os estudos. O WDOH, né, que eu não tenho tanto estudo, né? Aqui, ó. Por exemplo, essa do dólar aqui hoje. Aqui, ó. O movimento estava muito truncado, né? O movimento estava muito truncado. Você pega aqui, ó, estava, por exemplo, num forte range, né? Até tinha comentado com vocês uma possibilidade, né, de uma venda a partir dessa perda, dessa média, que até que o trade evoluiu, mas depois entrou uma força compradora, né? E depois o preço deu essa porrada. Então, quando a gente tem já rompimentos de lateralizações, eu coloco ali, por exemplo, o meu stop já um pouco ali abaixo do meu, né, da minha entrada, tá? Nessa entrada, a gente tem que verificar no fluxo para auxiliar na entrada. Quem perguntou foi o Daniel. Daniel, a gente vê também eu coloco, depois eu vou mostrar para vocês aqui minha tela de índice, tá? Depois aqui já no final da aula, eu comento um pouquinho também para vocês, tá? Aguarda essa pergunta aí pro final, beleza? Podemos fazer a live ao vivo nesse horário, beleza? Tá marcado aí para vocês, tá? Podem comentar. E quando aparece esse sinal de entrada, normalmente entra com quanto do caixa, por cento do PL, eu fico sempre em dúvida de quanto entrar nas operações. Boa pergunta, Rafa. Cara, depende também do seu perfil de investidor. Eu
gosto muito de operações de curto prazo. Tá? Eu gosto ali das operações de índice dólar, né? Dependendo do mercado, é um mercado muito chato, né? Um mercado igual a gente está tendo, né? Um mercado que realmente ele não dá, né? Ele já deu o grande rally de alta, né? Que foi depois ali de novembro, né? Com a eleição do democrata ali do Biden. A gente está tendo agora um mercado muito chato, né? Você pega o Ibovespa aí no gráfico diário, Ibov no gráfico diário. O Ibov no gráfico diário ele está muito chato, né? Ele tá podendo até fazer um pivô de baixa, né, pessoal? Até comentando já o que eu falei para vocês, né? Olha que bacana isso aqui, né? Topos e fundos ascendentes. E aqui a gente tem, né, nossa, isso aqui é feio demais, né? Isso aqui é bem feio. Essa formação, se perder esse 114 aqui, fica bem feio para o preço. Tá, só voltando à pergunta aí do Rafa. Rafa, quando o mercado está muito chato, eu já me exponho um pouco mais ao day trade. Né? E quando a gente estava tendo, por exemplo, esse mercado aqui em forte rally, né, eu acho que o day trade ele fica mais um pouco jogado, né? Eu boto ele mais ali com poucas oportunidades, né? E o mercado melhora assim, eu prefiro arriscar com opções. A gente fez na Vale, né? Quando teve aquele gatilho, né, do BNDES, a gente fez quase 600% com opção. Né? O Rafa tinha comentado com numa estruturada e, porra, eu prefiro operar no mercado bastante, logicamente, direcional, eu prefiro operar opções a contratos futuros. Né? Mas agora, nesse mercado chato, sem direção, eu prefiro os contratos futuros. Então, primeiro passo é você decidir qual é o seu perfil de investidor. Cara, eu tenho um perfil mais a longo prazo, né? Eu não gosto de sofrer oscilações. Então, cara, eu vou colocar ali meu capital, né, em ações, em fundos imobiliários, e ali depois pegar ali, depois de uns 5, 10 anos, resgatar esse capital. Mas se você é aquele cara, né, que gosta de sofrer riscos, né? Então você tem que analisar. Cara, eu vou separar um pouco aqui, né? 50% das minhas operações vão ser relacionadas a uma carteira de médio prazo. Tá? 20% ali vão ser swing trade, né? E o resto ali eu vou preparar um pouco para day trade, né? A gente tem algumas ações que, logicamente, são bacanas para day trade, né? Que eu arrisco um pouco mais no meu capital, mas, logicamente, né? Os contratos futuros você opera por margem, então a alavancagem é um pouco diferente. Acho que essa pergunta é muito ampla, né? Então dá para a gente depois comentar, se o Rafa até quiser também comentar um pouquinho, né? Que depois ele vai comentar sobre gerenciamento de risco. Acho que fica bem mais completo a resposta, tá? Eu fico sempre em dúvida de com quanto entrar nas operações, tá? Então você tem que identificar realmente qual o seu perfil, o quanto você está, né, com apetite ao risco. Tá? Mas, logicamente, eu recomendo para um iniciante que quer operar swing trade, cara, vai de leve, vai com 20 a 10% do seu, né, de 10 a 20% ali do seu patrimônio. E depois você, logicamente, entendendo mais um pouco de gráfico, entendendo mais como é que funciona, né, essa leitura, aí você entra no day trade. Mas, logicamente, cara, 3 a 4% ali do seu patrimônio no começo, e depois você vai aumentando um pouco dessa sua exposição, tá? Léo, para quem tem pouco tempo para operar, o melhor é seguir as recomendações semanais. Sim, Rodrigo, sim, é melhor a gente seguir as recomendações semanais, porque de fato fica, né, muito mais claro o movimento no semanal do que, por exemplo, no gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos é um pouco mais volátil, né? O gráfico de 60 também é um pouco mais volátil. O gráfico diário também dá para você seguir algumas recomendações, mas de fato, em um mercado chato, né, um mercado parado, né, um mercado volátil, é difícil você encontrar essas oportunidades aí no gráfico diário, também no gráfico semanal. Beleza? Pessoal, acho que deu isso, né, de perguntas. Rafa, se você quiser introduzir aí já um pouco também sobre o gerenciamento de risco e também a questão da disciplina, né? Acho que já está bacana, até pegando essa pergunta aí do seu xará aí, do Rafa. Tá? Só respondendo a última pergunta aqui da Patrícia, né? Essas operações de swing trade que você faz são alavancadas? Não. Eu gosto de me alavancar bastante, né? Logicamente, eu tenho ali já a minha carteira, né? Eu divido um pouco das minhas contas, né? Eu tenho uma conta ali para longo prazo e também uma conta para curto prazo, tá? As minhas alavancagens são, logicamente, em contratos futuros, tá? As operações alavancadas somente, né, que eu faço é em day trade, não opero swing trade em alavancado, tá? Léo, sempre que eu olho atrasado suas entradas, eu tenho medo de entrar. Realmente é melhor pegar na área. Murilo, então, é tudo isso que a gente falou. Né? Você tem que analisar um pouco, né? Logicamente, se você não tiver tempo, cara, tenta ali, né, estudar um pouquinho, né? Também conferir com a gente, cara, Léo, tô com uma dúvida aqui e eu tento ali te explicar um pouco. Mas, logicamente, cara, se a gente tem uma pernada muito forte de um ativo, né? Porque eu já dei entrada, por exemplo, e ele está distante das médias, o fluxo não está tão a favor.
para que você vai entrar, né? Eu vejo que até muita gente até tem esse receio, né? Depois que a operação já correu, você quer entrar. Né? A Porto Belo, por exemplo, eu tinha comentado com vocês, se não me engano, na semana retrasada, né? Que o OBV ele já tava dando, né, entrada, o papel que correu bastante. Eu acabei, né, perdendo essa oportunidade, né? Eu perdi essa oportunidade de compra, né? Porque o meu risco não estava muito a favor. Eu vi que o papel já tinha puxado bastante, estava, né, distante das médias, e eu preferi ficar de fora. Então, a gente pode, é melhor a gente perder a oportunidade do que perder o dinheiro, tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar antes da entrada, tá? Mas, logicamente, analisa o fluxo, dá uma olhada ali também no volume, e em último caso, né, logicamente, me dá um toque, Léo, tô com dúvida em relação a isso, poderia me dar uma luz aí, beleza? Pessoal, acho que agora o Rafa vai dar uma introduzida em relação à questão disciplinar, tá? E no fim eu Beleza. volto para pegar algumas dúvidas aí, para fazer né, um apanhado geral do que foi a aula, beleza? Rafa, você puder tocar agora? Claro, beleza, cara. Deixa eu te pedir um favor. Me autoriza Diga. de novo que eu estou entrando pelo outro computador aqui, Perfeito, mas eu vou ficar perfeito. falando pelo celular, tá? Já que o áudio do outro tá bugado. Tá, deixa eu parar eu vou estopar aqui a share.